Vamos pro jarro? Viu que eu já reservei os espaços de praticamente todos os elementos da pintura. O vaso, ele é um espaço maior. Então, esse espaço maior também vou usar um pincel maior. Vou começar reservando com a cor siena natural, olha só. Com o siena, eu vou reservar praticamente todo o espaço do jarro. Siena natural, ó. A cor siena, você pode deixar ela um pouquinho mais dissolvida, para facilitar para você espalhar com o pincelzinho. O número 2 da Castelo, C558. Você pode fazer com esse pincel, pode fazer com pincel chato também, tá? Esse pincel aqui, ele facilita para você espalhar melhor a tinta, ó. Olha só, esfrega bem para a tinta entrar dentro da trama do tecido. Esfrega, né? Que aí a tinta entra dentro da trama do tecido. E você vai reservando os espaços, vai fazendo o esqueleto da pintura com bastante liberdade, gente. É o nome desse método, pintando com liberdade, ó. Então, você reserva os espaços, você faz o esqueleto da pintura primeiro, ó. O fundo, né, da pintura. O fundo eu chamo de esqueleto, ó. Ó, esfrega bem, ó. Aí eu já reservei o espaço ali do esqueleto. Com caramelo, eu vou escurecer essa parte aqui, ó, do jarro, o pescocinho dele, ó. Ah, bem espalhadinho, ó. Dou uma esfumaçada. Vou escurecer também, ó, aqui, que seria a partezinha do pescoço. Esse fundinho aqui, ó, olha só, ó. Só, ó lá, deixa um espacinho aqui, né? Que seria a boquinha lá, e escureço um pouquinho mais, ó. Olha só. Esse tom, né, de caramelo, eu vou passar ele quase que por igual, tá vendo? Ó? É só mais para preencher um pouquinho mais o fundo do desenho, ó. Ah, bem esfumaçadinho, aqui o cantinho também, ó. Então, você vai preservar essa área aqui, ó, que vai ser a parte, né, onde vai estar mais claro, ó. Dá uma boa esfumaçadinha, ó, e preserva a claridade. Essa área é um pouquinho mais clara, ó. As outras partezinhas, ó, você pode, olha só que delícia, ó. Você pode dar uma bagunçadinha geral. Então, reservei os espaços dos elementos. Agora, eu vou fazer um fundo. Enquanto dá uma enxugadinha, eu vou fazer o fundo. Então, para fazer o fundo que envolve a pintura, eu vou usar a brochinha Condor 460 número 2 com azul. Um azul bem clarinho, a tinta um pouquinho mais dissolvida. Posso tirar um pouquinho do excesso, ó, no paninho. Eu vou preencher, eu não vou chegar muito perto do risco, ó. Com o pincel em pé, né? Movimento circular, eu vou abrindo, ó. Descarreguei um pouquinho mais aqui no canto e agora eu vou abrir. À medida que a tinta vai acabando, ó, descarreguei um pouco mais aqui no canto, aí o pincel lá vai ficando sem tinta, aí eu faço essa parte mais aberta, ó, para ficar bem esfumaçada aqui, ó. Na borboleta, ó, posso passar por cima, tá vendo, ó? Para você preencher bem os cantinhos. Vamos pegar mais um pouquinho de tinta, ó. Tiro o excesso, tá? Posso tirar um pouquinho do excesso no paninho, ó, e começo sempre pelo cantinho, ó,
bem próximo do desenho. Eu posso passar por cima ali da folhinha, olha só. Aí é só esfumaçar. À medida que eu afasto, eu faço mais clarinho. É com bastante liberdade. Essa tinta eu dissolvo ela com água. Você pode dissolver com diluente, com acryl pen. O importante é que a tinta esteja bem diluída. Aqui desse lado, ó, eu vou começar descarregando, ó, mais aqui no canto, né? Com a minha brochinha. Coloco, né, a brochinha bem em pé, ó, e vai rodando a baiana, tá vendo? Movimento circular, você descarrega a tinta, ó. Com a cor palha, ó, bem clarinha. Essa cor palha, se você não tiver ela, pega o branco, coloca o siena natural, que você vai ter esse tom bem clarinho. No chãozinho, ó, na parte de baixo, ó, com a cor palha, ó, viu que eu não fico fugindo, desviando, né, do morango, da framboesa, ó. Posso passar por cima da borboleta, tá vendo, ó? Para você pintar com bastante liberdade. Desse lado aqui também, né? Onde eu vou fazer a sombra, que a sombra vai ficar do lado direito, ó. Você viu? Eu passo por cima do morango, porque eu passei uma camada de tinta para reservar esses espaços, bem clarinha. Aqui nesse fundo, eu vou colocar um pouquinho mais do azul, tá? Deixar, né, mais alinhado aqui, ó, tá vendo? Ó, o azul termina aqui, então, seguindo essa linha, eu também vou terminar ele aqui, ó. Até no fundo, gente, esse fundo aqui, ó, eu fiz ele com o azul. Você pode colocar amarelo, pode colocar rosa, pode pegar o lilás, tira um pouquinho, né, do excesso, ó. Se você colocar lá um tonzinho de lilás, ó, tá vendo? E rodar a baiana, ou então você sai só no sapatinho, pode ir só no sapatinho também, ó. Olha lá, ó, vendo? Vai rodando, né, ó, fazendo esse movimento, ó, movimento circular, ó. Olha lá, fica chicatérrimo, bem à vontade, gente, não coloca limites aí, para vocês usarem, né, a criatividade. Olha aqui, ó, amarelo, tá vendo? Um amarelo bem clarinho. Pega e faz. Não tenta fazer tudo certinho, bonitinho, porque é isso que limita, sabe? Você querer fazer tudo bonitinho, né? Pedacinho por pedacinho, ó. Então, quando você vai lá, fazer com a mão esquerda, ó. Se eu fosse canhota, minha mão não ficava na frente, né? Olha lá, ó. E aí, você viu? Então, se você colocar mais cor, também vai ficar bonito. Se você fizer só com uma cor esse fundo, também fica chiquetérrimo. Quanto mais cores você colocar, mais bonitinho vai ficar. Bonitinho não, que bonitinho é feio arrumado. Vai ficar lindo, 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 lindo. Vamos escurecer um pouquinho mais o fundo. Com o cinza lunar, o mesmo pincelzinho da Castella, ó, número 0, que é um pouquinho menor, ó, tira o excesso, sempre tira o excesso. Se você trabalha com pouca tinta, a chance de dar errado é menor. Se você já vai com o pincel carregado, a chance de dar errado é maior, de ficar borrado. Então, você trabalha, tá vendo? Ó, se você observar, vai ficando uma mancha suave, as cores estão clarinhas, porque a gente vai construindo aos pouquinhos, né? Aí você vai se soltando.
Coloquei um pouquinho do cinza lunar, ó. Agora eu vou preencher um pouquinho os cantinhos, ó. Vou escurecer. Você tá vendo que quase nem parece a cor escura? Por quê? Primeiro, eu pego pouca tinta e segundo, a minha tinta é um pouquinho mais dissolvida. Então, se a tinta tá um pouquinho mais dissolvida, ó, mesmo que eu colocar ó, uma quantidade maior, ela não vai influenciar muito, ó. Então, dissolve, trabalha com a tinta mais dissolvida, pega pouca tinta, ó, que aí eu vou preenchendo, você pode ir preenchendo. E uma outra coisa também, quando você coloca pouca tinta e a tinta mais dissolvida, se você vir e colocar mais camadas por cima, a tinta não vai ficar aquela pintura grossa, aquela pintura carregada. Olha lá, né? Ó, eu vou preenchendo os espaços, ó. Pego aquele restinho de tinta, ó, que tá aqui na tampinha, ó, tiro o excesso, ó, e aí eu vou preenchendo os espacinhos vazios. Tá vendo? Eu tô passando aqui por cima do jarro, né? O cinza não chega a cobrir o jarro, então não precisa ficar com todo aquele cuidado, né? Para não entrar dentro do jarro, ficar com todo aquele cuidado para não entrar dentro da folha. Coloca um pouquinho menos de tinta mais dissolvida, aí você vai preenchendo, ó. Tira o excesso, né? Cantinho, sempre que você tiver cantinho, ó, escurece um pouco mais, não escurece muito, porque esse lado, o lado esquerdo aqui vai ser o lado da luz e o lado da sombra vai ser aqui. Então, esse lado aqui tem que ficar mais claro. Então, aí, ó, só põe assim pertinho, né, do risco. Então, pertinho aqui do risco, né, das frutinhas, ó, eu vou colocar um pouquinho do cinza, ó, mas bem clarinho. Aqui no prato, eu já coloquei o cinza mais claro. Então, eu vou colocar agora um tonzinho mais escuro, que é o cinza lunar. Eu havia colocado um tom de cinza bem clarinho. Agora eu vou colocar o cinza lunar, que é um tonzinho mais escuro. Com o cinza lunar, eu vou escurecer um pouquinho mais a parte aqui que sai debaixo da fruta. Vou deixar só mais claro o centro aqui do pratinho, ó. Escureço com a ponta. Uma coisa que eu quero que você observe é que geralmente, ó, por mais cor que eu coloque, eu não venho muito perto do contorno. Eu sempre coloco um pouquinho mais de cor, mas eu vou respeitando o contorno. Vou escurecer aqui também, ó, um pedacinho mais aqui, ó. Esse lado vai ser o lado da sombra, ó. Então eu vou escurecer bem mais, porque aqui é o lado que vai ficar mais escuro, ó. Já vou colocar um pouquinho mais da sombra, né? Faço ela mais escuro, ó. Escureço um pouquinho mais, né? No contorno das frutas, né? Aqui, ó, do moranguinho aqui também, né? Então, onde é o lado da sombra, que é o lado direito, ó, eu vou escurecê-la um pouquinho mais. Sempre colocando um pouquinho mais de cor, puxando para o lado direito. Escureço um pouquinho mais, ó, no lado direito, que é para fazer sombra nesses moranguinhos. Vou insinuar uma sombra aqui, ó. Com o amarelo ocre, eu vou escurecer um tiquinho mais, o chãozinho.